Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu te convido a acompanhar comigo a produção dessa poltrona linda. Vamos embora pro vídeo? Bom, então eu começo trazendo aqui as minhas madeiras já cortadas no tamanho que eu vou precisar para fazer a minha poltrona. E o assento e o encosto tem o tamanho de 47 por 50 centímetros. E eu já separei aqui também a madeira que vai ser o braço da poltrona. E ela tem 50 centímetros de largura por 45 de altura. E eu já fiz também essa marcação desse círculo oval no meio para fazer o detalhe do recorte do braço. E para isso eu usei uma vasilha que eu tenho em casa, essa aí, pessoal, como se fosse uma travessa mesmo de vidro, que eu coloquei em cima da minha madeira e fiz toda a minha marcação. Depois, usando uma furadeira com broca para a madeira, eu fiz o primeiro furo para a partir daí usar a serra tico-tico para fazer esse corte. E depois das minhas peças todas cortadas, usando uma lixa média, eu lixei todos os meus recortes. Com as peças todas lixadas, agora foi só posicionar as peças e é desse jeito que vai ficar a poltrona. E para fazer os pés da poltrona, eu vou usar cabo de enxada, que eu cortei todos no tamanho de 45 centímetros. Pronto, pessoal, trouxe a minha poltrona para dentro porque começou a chover. Bom, e nesse momento eu fiz todas as furações para poder unir braço, assento e encosto. Trouxe também aqui os meus pés, que eu vou dar uma leve lixadinha nele para tirar um pouquinho dessas marcas e ficar mais clarinho. E para colocar os pés, eu reforcei a estrutura com essa madeira de pinos de 15 centímetros de largura por 45 de comprimento para eu instalar os pés sobre ela. Pronto, pessoal, eu trouxe aqui os meus pés já instalados porque eu perdi a partezinha do vídeo onde eu faço a instalação. Mas é basicamente fazer o furo na mesma direção dos pés e rosquear o pé como se fosse um pé palito. Os pés de trás, além de parafusar pelo assento, eu também parafusei por esse lado, olha. E usei esse parafuso aí que tem uma rosca. Dessa forma, o pé fica bem forte, bem resistente. Para os pés da frente, eu fiz dessa forma. Atravessei a barra de madeira de um lado para o outro, aparafusando pelo lado e aparafusando também pelos pés. Dessa forma, a cadeira fica super estável. E é desse jeito que fica a trava na parte da frente da poltrona. E para reforçar toda a estrutura de assento e encosto, eu usei cantoneiras de 4 centímetros, dessa forma como você está vendo aí no vídeo, ó, unindo braço e encosto e assento e braço, dessa forma. E para o assento e para o encosto, eu vou reaproveitar esse pedaço de espuma que tinha aqui em casa, que depois de forrada ficou desse jeito aí, perfeita para o uso. E para finalizar essa poltrona, eu decidi envelopar. E para isso eu vou usar papel de parede mesmo, que eu escolhi um tom super bonito, imitando o linho. E como o papel de parede é bem fininho e bem delicado, usando um pedacinho de pano macio, eu fui fazendo todo o envelopamento, pessoal. Nessa hora, tomando bastante cuidado, porque o papel é bem fininho. E aí foi só cortar os cantos, fazer os recortes do braço, cortar também na parte do meio, picotando dessa forma com a tesoura. Dessa forma fica mais fácil fazer essa dobra aí oval e o acabamento fica mais perfeito. E aí, com um pouquinho de paciência, foi só ir envelopando o braço, assento, costas da cadeira com bastante cuidado e o acabamento e o resultado fica perfeito. E para fechar essa parte vazada do braço, eu vou usar a tala garça natural. E depois de cortar já o molde da tala garça, eu posicionei a minha cadeira aqui para começar a colagem. E eu vou fazer toda a colagem da minha tala garça com cola quente. Nessa hora, como sempre, é bem fácil. Só você ir com cuidado, passando pouca cola. Dessa forma, o acabamento fica bem fininho, fica bem profissional e bem discreto. Terminada a minha colagem, para o acabamento em volta da tala garça, eu vou usar linha de algodão. E vou colar da mesma forma, com pouca cola. Dessa forma, o acabamento fica bem fininho e bem delicado.
E para finalizar, eu vou passar um pouco de verniz incolor nos meus pés, só para proteção. E esse é o resultado da poltrona. Olha que acabamento e que coisa mais linda que ficou esse trabalho, pessoal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.